Olá, alunos! Hoje nós estaremos falando sobre a questão de definir o lugar da implantação ou plantação da nova igreja. Essa nova igreja que pretendemos plantar, ela pode ser na mesma cidade, né? Ela pode acontecer em um bairro novo. Bairros novos são muito interessantes para o início de uma igreja, né, porque estão ainda em formação e possibilitam maior facilidade de evangelização de novos moradores, que normalmente estão perto, ou eles estão abertos para novos relacionamentos, novas experiências, quando se mudam para um bairro em formação, tá? Bairros em formação também possibilitam melhor compra de terrenos por melhores preços, possibilitam o crescimento da igreja junto com o bairro. Membros da igreja poderão se mudar para esse bairro e ser a base para iniciar novas igrejas. Membros de outras igrejas da mesma fé e ordem poderão se mudar para esses novos loteamentos e serem também base ou cooperadores para essa nova igreja que se propõe a ser iniciada ali, tá? Podemos abrir uma igreja em espaços religiosos vazios. Uma pesquisa pode mostrar que numa cidade existam espaços com pouquíssimas igrejas, espaços que poderiam ser preenchidos, então, com uma nova igreja. Grupos sociais e étnicos não atingidos. Às vezes temos na cidade grupos étnicos, grupos sociais que precisam ser alcançados, mas não há igrejas buscando alcançá-los. Então, a igreja pode se propor a alcançar esses grupos. Em outras cidades, podemos também pensar em abrir novas igrejas em outras cidades. As capitais devem ser um alvo para uma igreja, uma denominação que quer crescer. Ela deve implantar igrejas nas grandes capitais. Também, outro alvo interessante são cidades em desenvolvimento. Não são capitais, mas são cidades que estão crescendo, pessoas estão se mudando para elas, novos bairros estão sendo criados e há sempre oportunidades, às vezes melhores até do que nas próprias capitais, tá? Novas cidades, tá? Em cidades novas, às vezes cidades em formação, a própria prefeitura doa terrenos ou áreas apropriadas para a construção de igrejas, né? Em novas cidades, isso é uma realidade, e uma igreja que se propõe a começar uma congregação numa nova cidade, muitas vezes é privilegiada, ganhando uma área para a construção de uma igreja. Principalmente quando a igreja se propõe a, com o templo, construir também uma outra área que possa servir como um projeto social, como, por exemplo, uma pré-escola, uma creche, uma escola, um ambulatório médico ou coisa do gênero, tá? Muito bem, às vezes nós não planejamos começar uma igreja em uma determinada cidade, mas, de repente, crentes se mudam para lá, saem de nossas igrejas, vão para essas cidades, e lá, então, com a presença deles e a sua anuência, o seu apoio, podemos, então, iniciar uma nova congregação, uma nova igreja em cidades onde surgir a oportunidade, tá? Temos que, ao pensar em começar mesmo o trabalho, falando do local específico de funcionamento, temos que pensar a priori num local provisório, tá? Há várias alternativas para o início do trabalho, né? Um local provisório, tá? Então, escolha o que for mais indicado
a sua, a seu contexto, tá? Pode ser a casa de uma família, tá? Pode ser uma garagem, a sala de visitas, a varanda dos fundos, uma escola pública ou particular, onde se consiga funcionar aos domingos, um prédio ou terreno cedido, né? Um salão ou uma casa alugada, né? Então, se você não conseguir uma coisa gratuita, cedida, pode partir para o aluguel, né? Agora, nem sempre, né, a igreja começa já com um local próprio. Muitas vezes começa se fazendo reuniões nas casas, no lar, ou até mesmo na rua. E então encontra-se pessoas que, porventura, vão de abrir seus lares para as reuniões. E quando houver algumas pessoas já contactadas, até mesmo convertidas, então pensar-se-á em alugar um lugar, um local, se não for conseguido algo gratuito, tá? Muito bem, os critérios para a escolha desse primeiro local provisório. Ele deve ser acessível, tá? Entendemos que os crentes irão a qualquer lugar, mas é necessário que o local seja acessível para que os visitantes venham e ouçam o ensino e a pregação da palavra de Deus. Deve ser visível, né? Um lugar onde as pessoas passem em frente, onde se possa colocar uma placa identificando a igreja, os horários de culto. Deve oferecer também condições mínimas para o funcionamento, né? Então, se pretendemos fazer os cultos, escola dominical, então precisamos de mais de de um cômodo, né, vamos dizer assim, para funcionamento. Então, temos que ter uma coisa que atenda às condições mínimas do ministério, que ofereça um conforto mínimo. Não pode ser, não deve ser um lugar abafado, um lugar escuro, sem acesso apropriado, né? Um lugar onde haja cheiro que incomode, o barulho que incomode, etc. Né? Deve, preferencialmente, ser próximo de onde se pretende implantar a igreja, tá? E também não muito próximo de outras igrejas, de preferência, né? Evite a competição abrindo a sua igreja muito próxima de outra igreja batista ou muito próxima a qualquer outra igreja evangélica. Muito bem, pensando-se no lugar definitivo, em comprar um terreno para a construção do templo, né? Quanto mais a igreja conseguir crescer sem ter que comprar uma propriedade, é melhor. Porque crescendo, e quanto mais rápido ela crescer, a igreja terá melhores condições de investir comprando um terreno com uma área grande, um terreno que tenha uma topografia boa, onde se possa construir, tenha muito espaço para construir e crescer por muitos anos, né? A compra de uma área pequena pode limitar o crescimento da igreja, né? Antigamente se abria igrejas em terrenos de 200, 250 metros, mas hoje esse espaço é inadequado, levando em conta os recuos, as restrições de ocupação, as exigências de rampas de acesso e também estacionamento. Então, nós recomendamos que novas igrejas pensem numa área de pelo menos 1.000 metros quadrados para que possam ter um trabalho que tenha algum espaço para crescimento. Mas se puder ser maior, não deve ser evitado a compra de um terreno maior, né? Devemos evitar algumas coisas ao comprar um terreno,
né? Devemos evitar zonas industriais, onde há muito barulho, zonas comerciais, o centro velho de cidade, que ficam desertos nos finais de semana. Devemos evitar proximidade com hospitais, ruas muito movimentadas, onde tem muito barulho e também sujeira, onde não é possível estacionar, ruas sem saída, terrenos em baixadas que são sujeitos a enchentes, terrenos caídos para os fundos, onde haverá dificuldade no escoamento de esgoto, ruas que não possibilitem o estacionamento de veículos, né? Então, as pessoas terão que estacionar seus veículos muito distantes do templo. O que deve ser buscado, né, são terrenos que ainda tenham lotes vazios ao seu redor, anexos, que possam, daí a algum tempo, possam ser comprados. Terrenos de boa topografia vão baratear a construção. Não será necessário fazer terraplanagem, muros de arrimo e contenção, etc. Deve-se buscar terrenos que seja possível uso imediato. Tá? Geralmente, uma escola ou um quartel são bons vizinhos de igreja. O que comprar? Né? Deve-se comprar um terreno, como já dissemos aqui, né? Que tenha uma metragem boa, possibilite o crescimento da igreja por alguns anos. Tá? A documentação do terreno deve estar toda em ordem, não se deve nunca comprar um terreno sem que a documentação esteja totalmente regularizada, sem tirar as certidões negativas do vendedor do terreno, como é necessário e exigem os cartórios. Quanto à garantia de uso, tá? Deve-se evitar terrenos que estejam sujeitos a desapropriações. Isso deve ser verificado na prefeitura, se existem projetos de alargamento de avenida, de desapropriação, etc. Muito bem, como construir? A construção de uma igreja deve ser planejada por etapas, tá? Então, a princípio, um grupo pequeno não terá necessidade de uma construção muito grande. A construção deve ser planejada por etapas ou blocos. Assim, os prédios serão construídos à medida que a igreja cresce, tá? Tudo deve ser feito com a orientação de um engenheiro. Deve-se ter um planejamento global da ocupação do terreno, mesmo que não seja tudo construído agora, é muito interessante que se faça um projeto ou um croquis de tudo que será construído futuramente no terreno. E, à medida que vai se construindo, vai se registrando a planta, e depois fazendo acréscimos, né, àquela primeira planta, construindo de uma forma definitiva, começando, às vezes, dos fundos, vindo para frente, aonde finalmente será construído o prédio principal, que será o prédio de cultos e adoração. Também algumas coisas importantes: o prédio ele deve ser funcional, não precisa ser uma construção dispendiosa, usando materiais de alto custo, como mármores, vitrais, lustres e outras coisas que demandem muito investimento financeiro. O que o prédio precisa ser um prédio seguro para o público, deve ter um projeto feito e assinado por um engenheiro competente, deve-se terminar o projeto, conseguir
a instalação dos equipamentos de combate a incêndio, porta de emergência, luz de emergência, rampas de acesso e saída, né? E também acessibilidade para deficientes, vagas de estacionamento, etc. Deve haver conforto nas dependências, né? A ventilação cruzada é muito desejável, sistema de varredura de ar é muito importante, sistema natural e barato, né? As janelas também devem ser dispostas para que o sol não bata nas pessoas. O templo deve ter uma circulação fácil, facilitando, então, o movimento do povo entre as partes do conjunto, né? As passagens devem ser rampas, retas e com referência visual para o ambiente externo. As escadas devem ser largas, de fácil acesso, com corrimão e nunca com degraus em leque ou escadas do tipo caracol. A visibilidade do salão de culto, né, até 14 metros de comprimento, não é necessário fazer piso com inclinação. É necessário apenas colocar a plataforma a 90 centímetros do chão, e então todos conseguirão ter pleno acesso àqueles que estão ministrando na plataforma. Tá? O púlpito deve ser colocado sempre num eixo, no salão retangular, uma das extremidades do eixo, né? Na extremidade também da plataforma, que deve ter aí mais ou menos 10% da metragem do salão. Deve-se dar muita importância à questão da acústica, né? Usando materiais que não produzam eco ou reverberação dos sons do templo. Então, principalmente nos fundos do salão, na área interna, pode-se usar materiais como carpete, cortiça ou até mesmo madeira para impedir que haja eco dentro do templo. O templo deve ser versátil, principalmente na primeira fase, né? Devemos fazer prédios que possam ser usados no futuro também para alguma atividade escolar. Daí, então, pedir para o engenheiro construir o prédio de educação religiosa segundo as normas de construção escolar. As classes, é melhor ter mais classes de tamanho, espaços maiores do que classes pequenas. Por quê? Classes maiores podem ser divididas facilmente, com biombos, divisória sanduíche ou drywall. É mais fácil dividir salas grandes do que ampliar salas pequenas, tendo que derrubar paredes. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre a questão de igrejas que crescem, né? O pesquisador Christian Schwartz, em seu livro Desenvolvimento Natural da Igreja, realizou uma pesquisa entre 1.000 igrejas em 32 países sobre o crescimento da igreja. E o que ele descobriu é que as igrejas que crescem têm 8 marcas de qualidade que as fazem crescer. E são elas: liderança capacitadora. O pastor e a liderança devem treinar os crentes para realizar a obra do ministério, conforme Efésios capítulo 4. Se a liderança capacita constantemente novos líderes para o ministério, o número de pessoas envolvidas na obra será muito grande e o resultado também será muito grande em relação a isso.
Ministérios orientados pelos dons, né? Os ministérios devem ser orientados pelos dons. Então, pessoas que têm habilidades, que têm dons, devem exercer esses dons e habilidades no reino de Deus. Notem que não são apenas dons espirituais que são usados para o reino de Deus, mas também os dons naturais. Por exemplo, o dom de tocar ou cantar não são dons espirituais, mas podem ser usados no reino de Deus, né? Então, as pessoas devem fazer aquilo para o que estão equipadas a fazer, seja com dons espirituais ou dons naturais. Espiritualidade contagiante. A igreja deve ser imbuída de um espírito contagiante, de dedicação, de amor, de entusiasmo, de paixão por Deus, pela palavra de Deus, pelos perdidos, e esse espírito contagiante, essa espiritualidade contagiante deve ser passada de uns para os outros. Estruturas funcionais. Programas e departamentos só devem existir se cumprirem as funções para as quais foram estabelecidas. Então, não devemos manter na nossa estrutura programas e departamentos que simplesmente não produzem nenhum resultado positivo. O culto inspirador. O culto deve ser uma experiência agradável, inspiradora, que faça com que os celebrantes retornem todos os domingos para participar novamente dessa experiência. Então, os cultos devem ser bem elaborados e trazer uma inspiração a todos que chegam. Grupos familiares ou reuniões domésticas. A igreja deve ter como meta reunir-se no templo e também nas casas durante as semanas. Esses grupos que sabem relacionar verdades bíblicas com situações concretas do dia a dia dos crentes são grupos que se multiplicam pela divisão e trazem à igreja grande crescimento. Evangelização orientada pelas necessidades. É o sétimo elemento, sétimo fator. A igreja deve descobrir as necessidades e anseios da comunidade e tentar alcançar, focar o seu ministério nessas necessidades. Criar grupos de apoio aos necessitados, drogados, mães solteiras, idosos, deficientes, crianças, etc. À medida que a igreja supre as necessidades da comunidade, a comunidade é atraída pelo amor que essas atividades sociais demonstram. Relacionamentos marcados pelo amor. Então, os relacionamentos marcados pelo amor devem ir além do círculo familiar e se estender por toda a irmandade da igreja. Quando as pessoas perceberem que podem encontrar na igreja uma coisa que só encontram em família, a igreja se torna uma família e as pessoas se sentem partes disso, partes de uma família onde os relacionamentos são marcados pelo verdadeiro amor. E isso faz toda a diferença. Então, uma igreja que investe nestas 8 marcas de qualidade, ela irá crescer. É necessário avaliar constantemente, ver qual é a marca de qualidade que está mais baixa e elevar o seu nível. À medida que elevamos o nível da qualidade mais baixa, todo o ministério ganha uma nova performance, um novo nível, e vai crescendo até que a igreja possa sentir que as 8 marcas de qualidade estão realmente fazendo a diferença no crescimento da igreja. Então, por hoje é só. Deus o abençoe.